Começou mais um Canal Esportes, dando alegria na sequência da programação da sua TV Mar. Vamos pela próxima meia hora trazer toda a repercussão de um final de semana de muitos jogos pela Série A e pela Série B e de decisões também aqui no Brasil em caráter importante aí para o nosso continente. Fluminense, campeão da Libertadores. Nós vamos destacar aqui ao lado do Guilherme Nobre as últimas notícias do esporte. Vamos destacar também muitos assuntos e os preparativos dos clubes de Alagoas para o próximo campeonato alagoano. Tem muita gente indo ao mercado, contratando no interior do estado e nós vamos também repercutir o encerramento da preparação do CRB para enfrentar a Chapecoense nesta terça-feira, jogo do horário da janta, viu gente? 7 da noite é o horário do jogo do CRB, dando sequência a mais uma rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Esse jogo contra a Chapecoense vai aí marcar também para o técnico Daniel Paulista como uma ideia de arrancada para poder conquistar algumas posições nessas partidas restantes da Série B. Acesso no CRB já não se comenta mais, mas terminar a competição bem colocada, acredito que é a meta do clube daqui para frente nessas últimas partidas da segunda divisão do futebol nacional. O clássico Vasco e Botafogo pela Série A, que pode determinar também situações importantes na parte de cima, como na parte de baixo na classificação geral. Tudo porque o Palmeiras, o Bragantino e até mesmo o Flamengo venceram seus jogos no final de semana e colocaram uma pressão, mas a bomba está chiando no ombro do Botafogo para o jogo desta noite, meu amigo. O Botafogo, que um dia teve tanta vantagem de 14 pontos em relação ao segundo colocado, hoje já vê o Palmeiras tete a tete, mesmo número de pontos. Tem 2 jogos a menos, é bem verdade, mas precisa vencer esses jogos, porque senão pode ser ultrapassado, pode ser superado, pode ficar sem essa liderança nessas pouquíssimas rodadas que ainda restam na primeira divisão do futebol nacional. Tudo isso e muito mais você vai saber a partir de agora com o mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana. O meu, do Guilherme, o do Henrique, o do Júnior Tenório, os integrantes do Timaço da Gazeta, do portal Gazeta Web conosco. Está no ar mais um Canal Esportes. Grande Guilherme Nobre, tudo bem com você? Tudo certo, né? Estou de volta, né? Está de volta, né? Do local que você é dono, é seu isso aqui, né? Tudo bem, Guilherme? Tudo certo. E aí, como é que foi o final de semana, acompanhando muitos jogos? Gostou da partida do Fluminense com Boca? Ou foi uma final fria, uma final morna? Gostei, viu? Depois de muito tempo, finalmente uma final de Libertadores divertida de acompanhar, né? Bom dia para você, bom dia a todo mundo que está nos acompanhando. Foi um jogo divertido. A gente esperava um Fluminense melhor, porque tem um time tecnicamente melhor que o Boca Juniors. E o Boca um pouco retraído, mas o Boca fez um bom jogo. Isso. Dos jogos que o Boca fez nesse mata-mata, foi o melhor jogo do Boca, foi na final. Foi sim. E por isso deixou a final divertida. Foi legal, bem disputado, uma prorrogação justa, ao meu ver. Apesar de ter os erros de arbitragem, sempre tem, né? Sempre. O time argentino sempre tem. O Maracanã estava muito lindo, né? Tinha mais torcedores do Fluminense ou do Boca aí? Tava bem meio a meio. Um pouquinho mais do Fluminense, mas teve aquela invasão argentina lá em Copacabana, mas a torcida do Fluminense fez uma... A torcida do Fluminense fez uma festa à altura, né, para uma final de competição. Nós temos imagens aí desta decisão e nós vamos colocar para que o Guilherme possa comentar aqui essas imagens da final entre Fluminense e Boca, ou Boca ou Fluminense, com o alagoano lá, né? O Charles Evert, da Secretaria de Esportes e Lazer do Estado, ele é torcedor do Fluminense. Jorge Santoro também, que foi secretário da Fazenda do Estado de Alagoas, torcedor do Fluminense. Todos no Maracanã felizes com essa conquista do Flusão. Foi uma conquista merecida, Guilherme? Merecidíssimo. O Fluminense, apesar de ser um time com menos camisa que o Boca Juniors em Libertadores da América, fez um jogo muito seguro. Não parecia que estava em uma final de Libertadores, parecia um jogo normal de Campeonato Brasileiro, sim, onde o Fluminense dominava ali seu adversário. Começou um pouco moroso, o Fluminense estava um pouco nervoso, tanto que disputou a última final em 2008 e até então a única. Mas o Fluminense ficou muito tranquilo, porque o Fernando Diniz armou bem o time e o Fluminense fez o que precisava no primeiro tempo. Precisava do gol, porque senão o Boca Juniors ia começar a minar o jogo, já estava ficando um pouco difícil. E aí, quando o Fluminense faz o gol com o Cano,
a partida se transforma. O Fluminense controla bem as ações e o Boca Juniors só começa a assustar no segundo tempo, com esse belo gol aí do Advíncula, que jogou na Ponte Preta, né, rapaz? Pois é, um belo gol do Advíncula mesmo, um chute do meio da rua, né? Entre os torcedores do Tricolor, que nós estamos aqui também lembrando, né? Torcedores do Fluminense, tem o jornalista Arnaldo Ferreira também, né? Do Conjuntura, torcedor do Fluminense. Medeiros. O Advíncula que fez uma partida até razoável, né? Foi um bom jogo do Advíncula. Aí teve esse segundo gol aí do John Kennedy, já na prorrogação, né? Uma comemoração que gerou uma expulsão, ou seja, teve um roteiro bem maluco, né, dessa decisão também, né, Guilherme? Só para contextualizar, o John Kennedy tomou um cartão amarelo por um tapa, uma jogada no meio campo, tomou um amarelo. E aí quando ele faz esse gol aí, já os 8 minutos da prorrogação do primeiro tempo, ele sai do gol e vai comemorar com a torcida na arquibancada. Isso é punição para amarelo, acabou sendo expulso. Só que no final do primeiro tempo da prorrogação, o Fabra dá um tapa na cara do Nino, rapaz. E o Boca Juniors, que tinha um a mais, acabou igualou tudo. Igualando tudo, né? Nesse time do Boca, há muitas questões comentários que surgiram no WhatsApp, dizendo, o Boca é fraco, não merecia estar na final da Libertadores, era uma equipe que não tinha condição de estar ali, tinha outros clubes brasileiros, mas o certo, Guilherme, que valendo esses méritos para o Boca ou não valendo, o futebol brasileiro tem conquistado a Libertadores nos últimos 5 anos, né? O que mostra essa hegemonia do futebol brasileiro em relação aos times de outros países aqui do nosso continente. É realmente o Brasil forte, é o melhor momento do Brasil da história esse, quando se tem uma soberania na Libertadores, nos nossos clubes? Com certeza. O Boca Juniors chegou, mas como um patinho feio, porque a gente lembra na semifinal. Era Palmeiras, Fluminense, Boca e Flamengo. 3 brasileiros. Nas últimas finais, apenas uma, dessas 5 aí, apenas 2 não foram entre brasileiros. Porque 2020 foi Palmeiras e Santos, 21 foi Palmeiras e Flamengo e ano passado Flamengo e Atlético Paranaense. Sim. Então é uma hegemonia, já está virando Copa do Brasil, que nem o pessoal está falando. Eu fiquei feliz por 3 atletas da equipe do Fluminense. O Cano, que você já sabe, que apesar de ter trocado o Vasco pelo Fluminense, mas o Vasco foi o maior responsável pela saída do Cano, que fez o primeiro gol, muito inteligente jogador, que esperou do Vasco uma proposta financeira, mas o Vasco afundando ali em dívidas, não tinha como segurar o atleta, ele acabou indo para o Fluminense, independente se fez gols no Vasco, se comemorou esses gols contra o Vasco, não tem importância, eu não sou esse tipo de torcedor que fica colocando no fiel da balança detalhes. Eu vejo a história e o que ele fez com a camisa do Vasco, que foi muito importante. Então, torci pelo Fluminense, uma das razões para a felicidade também do Cano. Do goleiro Fábio, que também tem uma história no Vasco da Gama, lá atrás, antes de ir para o Cruzeiro e ser esse grande nome da história do Cruzeiro. Mas foi no Vasco também que teve uma boa passagem. E Marcelo. É um cara que tem uma capacidade enorme de construir uma identidade por onde passa. Isso foi na Europa e aqui no Brasil, no Fluminense, ele não nega. No Fluminense, não nega. Inclusive, ele colocou essa conquista do Boca, essa conquista do Fluminense em cima do Boca como uma das mais importantes. Pediu licença, claro, ao Real Madrid, que ele conquistou tanta coisa, mas disse que foi a mais importante porque ele foi criado no clube, né? Ele foi criado no Fluminense. Então, tem um sabor diferente para o jogador. Eu torci por esses 3 atletas, tá? Por conta dessa questão mesmo. 2 pela identificação com o Vasco da Gama e outras 2, e outro, no caso do Marcelo, pelo trabalho que ele realmente faz como jogador de futebol. Você não escuta o Marcelo ter um comportamento nada fora daquilo que um ídolo precisa ter. É um cara que cuida da família, é um cara que vive sua vida pessoal, mas não se envolve em problemas, e dentro de campo é um baita jogador, né, Guilherme? Baita jogador, ele jogou muito nessa final. A gente teve alguns jogadores de grande nome, assim como o Marcelo, que não se destacaram. O principal deles, o Cavani, pelo lado do Boca Juniors. Mas foi uma partida onde coroou muitas histórias do Fluminense. A própria história do John Kennedy, que no primeiro semestre jogava na Ferroviária de Araraquara, foi rebaixado no Campeonato Paulista e dá essa volta por cima aí, né, nessa final. Então, são muitas histórias. O Felipe Melo conquistando mais uma Libertadores. O Ganso voltando a ganhar a Libertadores mais de 10 anos depois de ter vencido com o Santos. Então é uma coroação coletiva e que representa muito o Fernando Diniz, que é mais um personagem
que merece muito mérito. Muita gente brincava com ele, falava mal porque não ganhava títulos. Olha aí, Libertadores. E quis colocar, por exemplo, muito tempero para esse jogo, né? Já tinha vídeo de Joel Santana dizendo: Fernando Diniz, coloca a equipe para poder entrar na catimba do argentino, porque senão os caras vão nos engolir. Cada um tem o seu momento, né? E é preciso respeitar o trabalho do profissional Fernando Diniz, que respeitou, claro, as opiniões dos outros, não saiu com bravata depois da conquista, mas também respeitou as suas convicções, o que é muito importante para que ele possa estar atingindo tudo isso que atingiu, que é essa conquista da Libertadores da América. O Henrique Pereira, nosso parceiro, também vem agora aqui no Canal Esportes para poder comentar sobre essa conquista, a importância dessa conquista do título da América para o Fluminense, que agora vai representar o nosso continente no Mundial de Clubes já no próximo mês. Fala, Henrique. Senhoras e senhores, esse final de semana foi um daqueles para entrar para a história do esporte. O Fluminense foi pela primeira vez, na centenária história que tem, campeão da Taça Libertadores da América, batendo o Boca Juniors por 2-1, no estádio cheio, Maracanã lindo, gol de um garoto que até um dia desse era considerado mais um atleta promissor, mas que não daria certo. A diretoria do Fluminense emprestou John Kennedy para o time da Ferroviária lá de São Paulo. Lá ele fez até um bom campeonato paulista, mas ainda assim era tido como um garoto problema. O técnico Fernando Diniz, hoje também técnico da seleção brasileira, foi um dos poucos que acreditou em John Kennedy, 22 anos, histórico problemático, extracampo complicado, e disse: garoto, vem cá. Se tu não me ajuda, eu não tenho como te ajudar. Mas se você me der a mão, a gente consegue chegar longe. E John Kennedy chegou. Escutou o conselho de um treinador que não é só um treinador, hoje é tido como um dos melhores do Brasil e que tem também, curiosamente, a formação de psicólogo. A gestão de pessoas no futebol pode fazer com que times esforçados, como esse do Fluminense, cheguem numa final de Libertadores e vençam um grande bicho-papão, como o Boca Juniors, 6 vezes campeão, que vençam um River Plate, grande rival do Boca Juniors, na fase de grupos, por 5, como fez o próprio Fluminense nessa Libertadores. É bem legal essa história. O cara que deu o título era até um dia desse considerado moeda de troca, um garoto problema, mas que entendeu a necessidade de ouvir quem tem a experiência, mas, sobretudo, ouvir um bom conselho para tentar mudar de vida. Um bom treinador enxerga um bom potencial. Um bom jogador tem uma carreira toda pela frente, mas, sem sombra de dúvida, entende que se há um problema, ele precisa ser corrigido. Parabéns ao John Kennedy, parabéns ao Fernando Diniz, parabéns ao Fluminense, grande campeão da Libertadores desse ano. Muito bem, tá certo. Olha aí o Henrique Pereira falando sobre o trabalho do Fernando Diniz e de tudo aquilo que ele precisou, né, aturar. Não digo nem conviver, mas precisou aturar, né, as provocações, questionamentos sobre a qualidade do seu trabalho. E tudo isso o Diniz tem conseguido fazer, não só no Fluminense, né, com uma equipe muito competitiva, mas também com troféus, né? Quando se fala de conquistas, o Fluminense tem aí alcançado, está no topo da América. Isso é uma questão que ninguém vai discutir, ninguém vai conseguir tirar, carimbou seu nome na história. Campeonato Brasileiro da Série A, Guilherme, também é um outro assunto que nós vamos aqui debater no Canal Esportes. Por quê? Porque existem vários meios que têm conseguido levar emoção para o torcedor. Na parte de cima, na posição ali intermediária, onde tem alguns clubes ainda flertando com a Libertadores. Na parte de baixo, que tem equipes que buscam a permanência na competição, exceto ali o América Mineiro e o Curitiba, que para mim já são rebaixados, não é, para a Série B. Então tem muita emoção. E o final de semana foi de gols, de muitos gols. Vamos dar uma olhada então nesses jogos aí, deixando claro aquele material para que a gente possa comentar cada um desses jogos mais importantes do domingo no futebol pela Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos colocar na tela, vamos lá. Pro Valência, tá na área, tenta o domínio. Começar por esse jogo, o Cruzeiro, né, jogando, né, contra a equipe do Internacional. Esse resultado foi um resultado bom para quem está na parte de baixo, a derrota do Cruzeiro, principalmente para o Santos, para o Vasco, para o Goiás.
O Internacional ali ressurgindo. Que Internacional é esse? Que perde alguns jogos. Perde para o Curitiba em casa. Que perde para o Curitiba em casa, mas que ganha daqueles times considerados assim mais fortes, né? Como no caso o Vasco da Gama, que são considerados assim equipes que têm disputado a competição em busca de uma permanência, mas com qualidade, fazendo bons jogos. Vamos lá. O Internacional é um time bem 8 ou 80, mas essa vitória aí sobre o Cruzeiro foi para praticamente sacramentar que o Inter não vai mais brigar contra o rebaixamento. Até o jogo contra o Vasco, o Inter também era um candidato, não dava para dizer o contrário. Mas o Internacional fez mais uma boa partida e se recuperou de 2 resultados ruins contra Coritiba e América, em sequência jogando em casa. Então o Internacional ainda passou por essa turbulência. Para o Cruzeiro, parece que acabou aquela boa fase depois de ter vencido o Atlético. O Cruzeiro agora está baqueado de novo e esse é o grande problema do Cruzeiro. O Cruzeiro sofre muito em casa, o Cruzeiro não consegue ganhar no Mineirão e aí pode entrar no seu rebaixamento hoje, né? O Bragantino, rapaz, olha, o Internacional venceu o Cruzeiro e o Bragantino continua de vento em popa na Série A, né? Que campanha do Bragantino, olha aí, a camisa tradicional do Braga, derrotando o Corinthians por 1-0 com esse golaço, hein, Guilherme? É lindo, o Bragantino tá vivíssimo na briga. Se você pega os 4 primeiros colocados, para mim quem joga melhor hoje é o Bragantino, apesar de ter perdido para o Atlético Mineiro. Ele pega um Corinthians com uma defesa muito forte, com uma equipe defensivamente muito boa e não perdia 6 jogos desde que o Mano chegou. Então o Bragantino hoje é uma equipe que se estrutura bem. Claro, perdeu aquele jogo com o Atlético Mineiro em Bragança. Mas o Bragantino tem uma constância, tem um time muito jovem e isso beneficia na reta final. Sim. É um time de mais velocidade, quando enfrenta um time mais perigoso, tem formas de jogar no contra-ataque. O Bragantino, o Pedro Caixinha consegue fazer isso no Bragantino e é um time que não se desgasta muito. Então é importante e o Bragantino está chegando. O Palmeiras venceu no sábado o Atlético Paranaense, Guilherme. O que representa essa vitória do Palmeiras no sábado para essa chegada, né? E incomodando ainda mais o Botafogo, né? O Palmeiras que já havia vencido no último meio de semana a equipe do Botafogo pelo placar de 4-3 naquele jogo fantástico. No final de semana, enfrentou o Atlético Paranaense e venceu de novo. E agora chega realmente como um forte candidato à disputa pelo título da Série A, que para mim continua com tudo em aberto. Neste exato momento, mesmo que o Botafogo venha vencer o Vasco na noite de hoje, eu diria que os 3 pontos não garantem, não dá aquela tranquilidade para o Botafogo. Então, o título brasileiro está em aberto. Tá muito. E, ao meu ver, Viderlan, o que beneficia o Palmeiras é a falta de pressão. Porque se a gente pega 2 semanas atrás, a pressão... Não, porque o Botafogo já está distante, o Botafogo tem que ganhar. Verdade. O Palmeiras foi tranquilo, ele perdeu os joguinhos dele, mas foi ganhando, já está na 5ª vitória seguida. Foi chegando, ele está sem pressão. E sempre na base, assim, da vontade, né? Não tem sido jogos tranquilos do Palmeiras, são jogos assim... Com exceção do jogo do São Paulo, foi tudo no sufoco. Muita dificuldade, né, do Palmeiras para poder conquistar os resultados. Aí você pega, nesta situação, o que o Botafogo tem vivido. O Botafogo vai enfrentar o Vasco na noite de hoje, partida das 7 da noite. E vou dizer uma coisa para você, Guilherme. Para o torcedor do Vasco, é melhor pegar um Botafogo assim, desesperado, do que pegar um Botafogo concentrado, mais tranquilo, para poder trabalhar o jogo. Porque o Botafogo ele vai vir numa pressão tão grande para esse jogo. Numa pressão tão grande. E se emocionalmente o Vasco conseguir controlar um pouco a ansiedade, pode levar uma vantagem e tirar proveito sobre isso no jogo dessa noite, entendeu? Muito, muito. E a gente pega outras questões. O Botafogo vem de 2 derrotas em casa, Cuiabá e Palmeiras. Da forma que foram essas derrotas. O jogo é em São Januário, que antes não seria em Volta Redonda. Isso. Então já cria um clima. E o Vasco precisa vencer para sair da zona de rebaixamento. Eu entendo que o Vasco também está com um emocional um pouco abalado. Claro. Mas vem de uma vitória contra um Cuiabá que ganha do Botafogo. E, ao meu ver, a confiança está mais ao lado do Vasco. Psicologicamente, o Vasco hoje tem a vantagem. Por isso tem uma pontinha de favoritismo no Clássico. O Botafogo já mostrou em dados momentos em que ele perde emocionalmente para ele mesmo. Isso. Contra o Flamengo, a gente lembra do jogo no Newton Santos. O Botafogo empata o jogo, mas em dado momento não consegue jogar bem. Claro, ainda era o Bruno Lage, mas o Botafogo sente os gols. E me parece, para dar esses ingredientes desse seu comentário, me parece que o Botafogo não vem com o Vitor Cuesta e não tem o Adrielson, que foi expulso diante do jogo contra o Palmeiras. Ou seja, perde 2 peças importantes nessa composição defensiva. Isso, para mim, acaba sendo também uma baixa que pode ser considerada também para o Vasco da Gama como um reforço. Não ter esses 2 jogadores. O Adrielson vive uma grande fase, cara. Joga muito. Apesar da expulsão, grande fase, né? Mas uma grande fase.
E o Vitor Cuesta é aquela liderança, a sustentação no setor de defesa, a tranquilidade no setor de defesa. Então, assim, o Botafogo vem mais enfraquecido, isso é fato, para o jogo desta noite. E pressionado, enfraquecido e pressionado, porque sabe que tem adversários que podem roubar, pegar essa sua, no bom sentido, primeira colocação que o Botafogo tanto defendeu e que para muitos já estava consolidada a conquista do título nacional. Agora, o Campeonato Brasileiro virou e deixa todas as apostas, pelo menos, em aberto. Pelo menos essa é a situação, não é isso? Para mim, os 4 primeiros estão vivos. Botafogo, Palmeiras, Bragantino e o Grêmio. Próximo jogo, Botafogo e Grêmio. Então, olha que a vida do Botafogo não está fácil. Vai pegar um Vasco desesperado para poder vencer, depois pega um Grêmio que está de olho no título. A vida do Botafogo também não está fácil nessa fase final da Série A do Campeonato Brasileiro. E amanhã nós vamos trazer, terça-feira, toda a repercussão dos jogos, né, desta segunda da Série A do Campeonato Brasileiro. Está pegando fogo mesmo a Série A. Vamos dar agora uma passada nas informações do CSA. O Júnior Tenório já me chama. O CSA continua no mercado. Anunciou semana passada os primeiros reforços, as primeiras contratações, 5 jogadores no total. E no final de semana, quais as novidades que o CSA trouxe para a imprensa e que você debate agora aqui com a gente, hein, Júnior? Chegando 5 informações do Centro Esportivo Alagoano aos assinantes da TV Mar, canal 525 e também para a Gazeta FM Arapiraca, com informações sim do Centro Esportivo Alagoano dentro dessa nossa programação. Informando que o CSA ele divulgou suas primeiras contratações para a temporada 2024 e foram contratações pontuais, 3 delas indicações do técnico Rogério Correia e 2 aí opções táticas, onde já está sendo feito aí todo esse trabalho também de campo em relação ao Alarcon Pacheco e o Marlon, os homens fortes do futebol do Centro Esportivo Alagoano. E a gente chega destacando aqui primeiramente as contratações. Foram elas, os goleiros, o goleiro Fernando Castro, de 26 anos, ele ex-Ercílio Dias, disputou 7 partidas na atual temporada e teve passagem pelo Santos, Bahia e também pelo futebol português. Outro contratado foi o zagueiro Michel Custódio, de 22 anos. Ele que foi criado na divisão de base do Atlético Goianiense, disputou 3 partidas nessa temporada pelo Goianiense e depois se dirigiu para a equipe do Volta Redonda, trabalhou com o Rogério Correia na Série C. Outro jogador foi o meio-campista, o Pedro Favela. Esse a gente já tinha aqui anunciado, através das nossas programações. Ele que vem do futebol paulista, disputou aí 33 partidas pela equipe do São José, nessa atual temporada, ou seja, um jogador que vem para ajudar e muito. Outro também que foi anunciado pelo CSA de forma oficial foi o atacante de Beirada, o Douglas Esquilo, de 28 anos, jogador que se destacou aí na Portuguesa do Rio de Janeiro. Jogou até contra o CRB pela Copa do Brasil, onde o CRB foi eliminado lá naquele jogo lá no Rio de Janeiro, Ele que também faz parte, o atacante Douglas Esquilo, que agora faz parte da equipe do CSA. Ele fez 6 gols, em 25 partidas nesta atual temporada. Outro também que foi anunciado foi o atacante Marquinhos, de 25 anos, ele que foi titular também no Campeonato Brasileiro da Série C, jogando pela equipe do Volta Redonda, trabalhando também com o técnico Rogério Correia, ou seja, jogadores que vêm aí pontualmente, indicado por dedo pelo próprio técnico Rogério Correia, que já vai fazendo esse trabalho de campo também com o futebol também, departamento de futebol da equipe do CSA. Detalhe, desses nomes anunciados, como destaquei, 3 trabalharam com ele, com o técnico Rogério Correia, que foi o Michel Custódio, zagueiro, o Douglas Esquilo, atacante, e o Marquinhos, também atacante. Os outros 2, como bem destaquei, foram indicações. A gente estava na expectativa desse final de semana ser feita aí mais algumas anunciações em relação aí à própria equipe do CSA, mas a gente aguardou, e infelizmente não foi anunciado aí mais jogadores, mas nesse início de semana a coisa começa a movimentar. O CSA que tem jogador da base, tem jogadores remanescentes em relação a essa temporada que continua na equipe do CSA e jogadores agora também contratados. Portanto, foram informações do Azulão. CSA que está se reforçando, já sabe que tem jogo importante, aliás, jogos importantes no dia 7 e no dia 14 de janeiro pela pré-Copa do Nordeste e já vai aí esboçando sua equipe para que possa chegar forte também na Copa do Nordeste 2024. 7 e 14 de janeiro são as datas que o CSA tem já como garantia para a participação da pré-Copa do Nordeste. Aí pergunto, Guilherme, como anda a preparação do CSA na sua visão? Está tudo indo dentro daquilo que você já esperava? Está demorando para anunciar as contratações? Como é que você tem analisado essa movimentação? Olha, Canhão, está demorando um pouquinho, porque hoje é o quê? 6 de novembro. 4 de dezembro é a previsão para você começar a pré-temporada, pelo menos foi o que o Marlon disse. Menos de um mês, né? E você vai ter aí, começando 4 de dezembro, 33 dias para o jogo.
A não ser, claro, você ainda lembra que tem Natal e Ano Novo e os jogadores já devem ter folga, né? Isso. Que ninguém é de ferro. Ou pelo menos no Natal ou no Ano Novo, né? Um dos dois dias, eu acredito que seja no Natal. Dia 25, dá uma segurada. Mas para quem já está demorando, é melhor ser o mais rápido possível. O Marlon disse, o CSA está buscando jogadores, tem acordo apalavrado aí com alguns jogadores que estão na Série B, então vai ter que esperar terminar o campeonato. E o campeonato termina só dia 26. Então vai ser algo punk para esses jogadores. Com certeza. Paralelo ao CSA, nós estamos observando as equipes do interior têm anunciado contratações. Isso significa para você que hoje já tem um planejamento em andamento muito mais na frente do andamento do planejamento do CSA, dos clubes do interior, como CSE, como Asa, por exemplo, como Cruzeiro? Ao meu ver, Asa, Cruzeiro e CSE são os 3 times do interior mais adiantados. O Penedense tem a questão que jogou a Série B do Alagoano, então... Isso. Consequentemente, já seguiria um trabalho... Coisa, né? Hoje, inclusive, deve anunciar alguns nomes. Mas isso é importante para o futebol do interior e deixa o Campeonato Alagoano mais forte. O CSA tem que se atentar nisso. No ano passado começou meio... Esse ano, na verdade, começou meio atabalhoado e perdeu no Alagoano. Perdeu muita coisa. Então, as equipes do interior começando a pré-temporada antes, o CSA dão essa vantagem. O Asa já está para começar a pré-temporada desse mês. Isso. Se você comparar com o CSA, o Asa está 1000 anos na frente. E o Muricy também anunciou suas contratações, tem o técnico Alisson Dantas também, né? Muito bom técnico. Então acaba sendo um campeonato cheio de atrativos, né? O Rogério Correia, técnico do CSA, né? O Rodrigo Fonseca, técnico da equipe do CSE, o Bruno Monteiro, o do Cruzeiro. No Asa é o Leandro Senna e no caso do Muricy é o técnico Alisson Dantas. Penedense é o Jailson Marcelino. Acho que assim, a priori, os técnicos são esses. Tem o do Cururipe também, que foi anunciado. De Jesus. Nunca trabalhou aqui no futebol de Alagoas, né? Tem uma expertise ali no futebol da Bahia. Então eu acredito que nessa situação, em termos de nomes, CSE, Asa e Cruzeiro, além do Muricy, são os times do interior do estado que realizaram mais compras nesse período aí de encerramento de calendário. Ou seja, não deixaram, por exemplo, chegar o mês de dezembro ou finalzinho de novembro para iniciar suas contratações, né? Saíram na frente, não é isso? Muito na frente. Principalmente o Asa, que já está com o elenco praticamente montado, é verdade. Praticamente montado. E o CRB, hein, Marcelo Rocha? Como é que anda as contratações e a preparação do CRB para enfrentar a Chapecoense nesta terça-feira às 19h, pela sequência de rodada da Série B, Marcelo? Informações do Clube de Regatas Brasil para você, assinante da nossa TV Mar, canal 525 da NET Claro, e você, ouvinte da Rádio Gazeta Arapiraca. O CRB concentra logo mais depois dos trabalhos no Ninho do Galo, na Barra de São Miguel. Concentra para o jogo de amanhã, o jogo das 19 horas contra a equipe da Chapecoense, o jogo torcedor 7 da noite. A direção mantém os valores dos ingressos, R$10 nas arquibancadas baixas, arquibancadas altas R$30 e R$80 nas cadeiras. E a equipe do Daniel Paulista, ele fecha hoje com o treinamento e a definição da equipe. Ele sabe que não conta com o Anselmo Ramon, foi expulso no jogo contra a equipe do Londrina, lá no interior do Paraná. Quem está de volta? O meia João Paulo, cumpriu suspensão, não viajou. 2 jogadores recuperados, os 2 atacantes que não viajaram porque estavam gripados. O Renato e Yuri treinaram normalmente e devem ir para o jogo. O Mike deve começar no lugar do Anselmo Ramon. Na lateral esquerda, continua sem o Guilherme Romão, que está na transição. O Edmar foi embora. Aí ele deve colocar o Matheus Ribeiro, que é lateral direito, mas joga, faz também a função na esquerda. Então pode estar por aí a equipe do CRB. O Mike na frente e o Matheus Ribeiro na lateral esquerda. Ele sempre fez essa função. Lembrando que os 2 jogadores... O Guilherme Romão, que falei, ele continua, não está no DM, mas está na transição. E Rômulo, atacante, também na transição. Podem jogar contra a equipe do Avaí, que é o próximo adversário do CRB, depois do jogo de amanhã, contra a equipe da Chapecoense. Obrigado, Marcelo Rocha. Tá aí informações do CRB. E aí, Guilherme?
Não tem nada de tão misterioso assim, né? Porque... Guilherme Romão ainda está na transição, né? Mas se machucou, né? O Guilherme Romão. Machucou de novo, né? E foi muscular. Meu Deus do céu. Tá bom já, né? Deixa dar férias pro cara. Anselmo já teve contrato renovado. Como é que tá a situação do Anselmo? A diretoria tem tratado? Zerado por enquanto e já tem torcedor pedindo para ele ir embora, viu? Tem muitos torcedores, né? Pedindo para que o Anselmo vá embora, né? O Matheus Ribeiro conversou com a imprensa, falando desse momento do CRB nessas últimas rodadas da segunda divisão do futebol nacional e o que ele projeta para essa partida contra a equipe da Chapecoense. Vamos acompanhar. Boa tarde. É inegável que existe uma certa frustração por não termos conseguido alcançar o objetivo do clube, mas ao mesmo tempo que você veste a camisa do CRB, você não pode dar menos do seu melhor em todas as partidas e todos os compromissos que possam ter com o clube, né? Então, como você falou, faltam 4 rodadas e a gente tem que continuar dando o nosso melhor para representar a camisa do CRB nesses últimos jogos. Nos últimos anos, primeiramente boa tarde, o CRB ficou com 60 pontos, enfim, nos últimos 2 anos, quase com acesso ali nos últimos anos também. Como é que mantém também o foco, já que não disputa mais o acesso, manter o foco agora para conseguir o máximo de pontos possíveis? Também pensando nas premiações, pensando também nas qualificações para a base também que serve, né, a classificação melhor. Manter o foco, já que tem vista que não disputa mais nada, é um pouco chato isso. Como é que vocês observam essa situação? Boa tarde. Realmente é assim chato, porque nós sabemos o objetivo que o clube tinha na temporada, não só o clube, como também a expectativa que os torcedores tinham em relação ao nosso elenco. E a gente entende essa frustração, mas como falei na pergunta anterior, a gente tem que continuar representando a camisa do CRB para conquistar os pontos que restam ainda no campeonato. Claro, como a gente sabe da frustração do torcedor, mas não tem saída pra gente. Apesar de não ter sido alcançado o objetivo, também não foi só coisas ruins durante o ano. A gente também conseguiu conquistar coisas boas. E, claro, vai pesar que o objetivo não foi conquistado, mas é continuar dando o nosso melhor, como falei anteriormente, para terminar o ano da melhor maneira possível. Muito bem, dar o melhor para terminar o campeonato da melhor maneira possível, é o que disse o Matheus, né, que foi um dos grandes laterais do CRB nesta temporada, né, um bom jogador. Você deixaria esse atleta para o próximo ano, Guilherme? Renovaria com ele? Deixaria, muito bom. E tem a polivalência, porque ele é lateral direito de origem, mas joga também na esquerda. Quebra galho ali na esquerda, não compromete, muito né? Bem. Em alguns jogos ele foi até melhor que o Guilherme Romão, que é da posição. Para mim, ele tem que ser o cara do CRB nessa lateral esquerda, assim. Porque hoje o CRB só tem ele à disposição. Se tudo der errado na direita, vem para a esquerda porque tu ajuda, né? Exatamente. Isso é muito bom. O CRB é uma equipe que precisa de jogadores assim, polivalentes. Para esse ano, não. Esse ano já acabou. O CRB vai jogar aí 4 amistosos. Sim. Tem que jogar com seriedade, porque os caras estão recebendo salário para isso, para jogar sério. Mas o CRB já acabou a temporada. Tem que jogar leve, sem pressão. Quem sabe desempenho melhor e aí você mapeia quem fica e quem não fica. Guilherme, um abraço para você. Sexta-feira, de volta aqui no Batente, tá certo? Para poder também trazer os seus comentários. Uma boa semana de transmissões também pelo Timaço da Gazeta. E aproveita o espaço para convidar a galera que está nos acompanhando neste exato momento. Hoje, às 18 horas, tem Bola Quente, não é isso? Bola Quente lá na Rede Gazeta de Rádios e no YouTube, Gazeta FM AL, a partir das 19, YouTube e Rádio 94.1. Só acompanhar até as 8 da noite. Para encerrar, então, esta edição do Canal Esportes, que você vai poder acompanhar a reprise no nosso canal no YouTube e também do aplicativo TV Mar e pelo portal gazetaweb.com, vamos deixar os gols do final de semana pela Série B do Campeonato Brasileiro. Já que falávamos do CRB, que amanhã enfrenta a Chapecoense, nada melhor do que ver alguns gols dos jogos que marcaram também, ganharam destaque no final de semana pela segunda divisão do futebol nacional. Uma ótima semana para você. 4 jogadores na área, a bola chega, Igor ajeita, chuta, tem rebote! Gol do Vila Nova! Caio Dantas abre o placar aos 4 minutos de partida. A pequena... O Rodrigo Andrade aparecendo como opção, fez o toque de lado, Mateuzinho ajeita, chuta!